Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de família. Primeiro eu quero deixar claro que família ela tem diversos formatos, então principalmente hoje que a gente conversa muito sobre estrutura familiar, o que é uma família e etc. E aí as pessoas algumas pessoas ainda se prendem a um padrão judaico-cristão que permeou, né, durante a história da humanidade. Pelo menos aqui nós no Brasil, né, que temos uma forte influência da cultura europeia de uma forma geral, a gente costuma, às vezes, pensar que família tem aquele padrão pai, mãe, filho, filha e etc. Mas hoje a gente consegue perceber que as configurações de família, elas não precisam mais seguir um padrão, né? Uma família com dois pais. É comum uma família com duas mães, uma família com mais de duas pessoas na relação, uma família de duas pessoas com seus animais, enfim, diversos tipos de configurações diferentes que as pessoas vão se chamar de família. Em outro vídeo eu comentei da minha família, dos filhos que eu tenho, e eu penso muito que essa questão ela é muito pessoal e íntima e ela precisa ser respeitada, assim como o olhar da pessoa em relação àquilo é muito importante. Então não fica o nosso critério julgamento do que é e do que não é. E a coisa acho que mais desafiadora que tem dentro de uma família, de qualquer configuração de família, é o caráter da convivência. Eu dei uma olhadinha no dicionário o que é a convivência, que a gente sabe o que é na prática, mas não sei, eu gosto de olhar as coisas no dicionário. Está definido assim como uma frequência de trato íntimo. Eu achei isso muito forte porque você tem uma frequência da forma de tratar intimamente aquelas pessoas que estão ali no seu redor ou no seu ciclo de convivência. E isso demanda uma inteligência emocional muito forte. Essa palavra ela está muito em voga hoje, né, por palestrantes. Diversos tipos de profissionais estão usando esse termo de inteligência emocional nas escolas e tal. Até dentro das empresas mesmo, como que eu devo lidar com o meu funcionário, como eu devo lidar com outros colegas de trabalho, como eu devo lidar com o meu chefe, como que eu devo reagir a alguém que brigou comigo por alguma coisa que eu fiz. Então, esse termo está sendo fortemente utilizado hoje em dia. Trazendo para a configuração da família, dessa questão de convivência, dessa vivência diária com um trato íntimo, eu acredito que seja bem interessante a gente sempre a partir da questão de quem é a figura de responsável, né? No caso das famílias mais tradicionais, pai e mãe, né? Esses responsáveis, ou pai, ou mãe, os responsáveis, eles precisam ter clara a forma que vai lidar com os que estão sob sua responsabilidade, sejam filhos, seja animais, outras coisas. Então, essa questão de ter inteligência emocional para lidar com as situações é muito a questão que traz para dentro. A questão do diálogo ela é muito importante, né? Diálogo, o que é? Diálogos quer dizer que existe uma lógica, uma razão que está transitando entre uma dualidade de logos, né? Então, quando a gente pensa em diálogo, a gente tem que entender que tem a via de mão dupla e também tem o logos ali, que é a lógica, é a razão, precisa ter uma razão para que haja um diálogo. Quando a gente fala de emoção, em outro vídeo eu comentei que é aquilo que nos move, às vezes a gente, numa situação de estar mais alterado, ou de raiva, ou de até de briga, a gente se move, né? A gente se emociona de forma agressiva. E essa emoção, ela precisa ser mediada pela lógica. O que eu quero dizer com isso? A emoção ela está muito no campo, levando para a mitologia grega, a gente tem Eros como a representação do amor ou a representação dos sentimentos, e a gente tem Logos, né? Apolo, aquela representação da força da sabedoria, da força da lógica e do pensamento. Então, se numa briga, né, você está ali no meio da convivência
E aí, pum, dá briga, normal, né? A gente sempre acaba tendo esse tipo de coisa que não precisa necessariamente ser agressiva. Então, quando eu falo de diálogo, eu tô falando nesse sentido de ter lógica, de ter inteligência dos dois lados, não só a emoção. Porque a emoção ela é meio que sem limite. Ela precisa, quando a gente fala de sentimento, ela é necessária, só que ela também corre o risco de perder os limites. Por isso que é importante a gente pensar na palavra diálogo pelo que ela significa. Nessa questão da dualidade ou da via de mão dupla de uma inteligência ou de uma lógica. Isso acontece muito, eu vou usar aqui o exemplo de pais e filhos, porque é o que a gente mais tem na relação. E aqui eu não estou falando pai só figura masculina, eu estou falando dos pais de uma forma geral. Principalmente quando a criança passa pelo processo da adolescência, que ela se perde nela mesma, e aí ela responde muito, e aí tem essa demanda, né, muito forte dos pais não saberem lidar com os filhos adolescentes, ou ter problema de discussão, ter problema de, meu filho me odeia, ou meu pai me odeia. Então, essa relação ela precisa ser mediada pelo diálogo, né, pela questão da lógica, pelo logos. Não só, mas também, porque tudo que fica unilateralizado acaba sendo de alguma forma negativo, acaba sendo ruim, porque a natureza ela é formada de opostos, então a gente precisa ter essa compreensão, porque existe sim a necessidade de haver atenção, porque senão a convivência ela não se estabelece. Mas essa tensão ela precisa ter um limite. É mesmo que você pegar um elástico, né? Se você pega um elástico assim, você estica, ele tem o limite de tensão em que ele pode estourar. Isso eu gosto de entender a forma que acontece uma discussão. Se ela estiver mais acalorada, se ela estiver agressiva, é o elástico no seu limite e estoura. Mas se ele ficar muito flácido, ele também não segura nada. Então ele precisa ter a medida certa para que aquilo aconteça. Então a tensão ela é importante, porque a flacidez não sustenta a relação, só que se puxar demais ela estoura. Na prática terapêutica, né, às vezes eu fico perguntando, às vezes as pessoas me perguntam, será que eu preciso de terapia? Será que é um momento? Ou na relação pais e filhos, né, pais adultos e filhos na fase da adolescência, meu filho precisa de terapia. E aí a pergunta é, quando que eu devo procurar a terapia? Né? Eu acho que, de maneiras gerais, a terapia ela, hoje é uma necessidade muito grande, não só pela questão de, todo mundo precisa de terapia, eu já ouvi muito essa frase. Só que por que a gente precisa de terapia? A gente tem que entender que estamos num sistema que nos cobra muito mais do que a gente pode entregar. Então, para aprender a lidar com isso, hoje a gente tem muitas doenças, né? Depressão, ansiedade, burnout, ataque de pânico. Todas essas doenças, elas derivam do ritmo que a nossa sociedade está vivendo. Então, não é uma questão de cura individual, é uma questão de cura coletiva. A gente precisa tratar individualmente. Então, quando nas tensões familiares eu preciso procurar uma terapia? Antes que estoure, ou antes que rua por estar muito flácido. Lembra do exemplo que eu dei do elástico? É muito isso. A relação que não está segura ali aquele elástico, ele não está preso, está muito flácido, ela vai ruir e ela vai separar. Tem casos que a separação é o viés mais aceitável, ou a melhor forma que pode acontecer é a separação. Tem casos que há um ajuste ali que pode acontecer. Terapeuticamente falando, a gente vai sempre tratar isso de formas individuais. Claro que o individual ele vai refletir na convivência, mas recomendo que as tratativas familiares elas sejam feitas de formas individuais. E aí o diálogo ele aconteça cada vez melhor dentro daquela ideia de inteligência que eu estava falando antes. Bom, vou ficando por aqui. Como todas as quinta-feiras, dá uma olhadinha aqui no canal. Se você não ativou ainda o sininho, não se inscreveu, se inscreve, ativa o sino. Mas toda quinta-feira às 9 da manhã a gente tá por aqui com vídeo novo e vamos conversar. Me procura brunosantana.art, que é o meu site. Lá você tem todas as informações que você precisa, ou aqui, ou no Instagram, ou no WhatsApp.
certo? A gente se vê na próxima semana. Um beijão e até mais.